Então, quarto vídeo da semana sobre a Bíblia, né? Então hoje verificarei o texto aqui do capítulo 9, capítulo 9 do primeiro livro das Crônicas. Meu projeto aqui no canal é conseguir gravar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já gravei todos os capítulos contidos nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. Então vamos lá, capítulo 9, que trata sobre os descendentes de Benjamim, o seu início, depois trata sobre o povo de Jerusalém e também sobre a genealogia de Saul. Todos estes foram descendentes de Benjamim. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Deixa eu tirar aqui esse negócio, peraí. Isso, fica mais tranquilo aqui. Então esse foi o finalzinho aí dos benjamitas, né? Agora, o povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá, os dos descendentes de Selá, o primogênito Assaías, com seus filhos, dois dos descendentes de Será, Jeuel, os de Judá eram 690, dos benjamitas Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenuá, e Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Binias, da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias, dos sacerdotes Jedaías, Jeoairibe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meiraiote, e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazuri, bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, neto de Jazerá, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilinete e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azricão e bisneto de Asabias, um meraíta, Bacar, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, neto de Zinri e bisneto de Asaf, Obadias, filho de Semaías, neto de Galal e bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Asen, neto de Elcana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, chefe Acube, Talmon, Aimã, e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe, e esses eram os guardas das portas, que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Abiasap, bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda. Como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor, naquela época Finéias, filho de Eleasa, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma é longuíssimo esse capítulo, hein? A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam a porta nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles o contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado
Matitias, filho mais velho de Coreíta, Salum tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas, e entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos estes eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. E agora a última parte do capítulo, que trata sobre a genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon, o nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho Abdon. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia, eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Neer gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas e Malquissua, Abinadab e Esbal, este foi o filho de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica, estes foram os filhos de Mica, Piton, Meleque, Tareia e Acas. Acas gerou Judá, Jadá gerou Alimete, Ascavate e Zinri, Zinri gerou Moça. Moça gerou Bineia, cujo filho foi Refaías, o filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Anricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Então esse foi o longuíssimo capítulo 9 do primeiro livro das Crônicas. E no próximo vídeo, capítulo 10. Valeu!